tem uma história sua maravilhosa, que uma hora você se encheu o saco e foi trabalhar como garçonete em Paris. Pesquisei. Você sabe que eu tinha, quando eu tinha 15 anos que eu queria fazer intercâmbio, falava que iam acontecer duas coisas quando eu fosse fazer intercâmbio. Eu ia cortar meu cabelo Chanel, porque eu tinha um cabelo na bunda, assim, e pintar de azul turquesa, e ia trabalhar de garçonete no país que eu tivesse lá. Sim. Porque eu sempre achei que era assim que funcionava, sabe? Ai, gente, porque nos Estados Unidos, por exemplo, na Austrália também, esses empregos, que aqui às vezes a gente acha que são empregos menos remunerados, por exemplo, lá não são menos remunerados, são muito bem remunerados. Sim. Pedreiros, faxineiras, certo, manicures, são pessoas que recebem bem. Então eu falava, eu tinha essa ilusão, assim, esse sonho, né, de que eu ia trabalhar como garçonete, ia pagar meu aluguel, sabe, assim, eu montava uma historinha na minha cabeça. Aí, quando eu fui diagnosticada com depressão, que eu falei, não, peraí, eu preciso parar, porque eu comecei a ter pânico, eu comecei a ter mania de perseguição, eu achava que todas as pessoas do mundo estavam olhando pra mim, me julgando de forma negativa. Começou uma dificuldade de sair de casa. Não conseguia pegar elevador, não falava comigo, eu tinha medo do mundo, que sabe? Que idade você tinha? 28, acho que 26, 28, agora não lembro. 17 aos 27, novela, foi com 16, 17 que você começou? Foi isso, foi com 16 aos 26, aí aos 26 eu falei, peraí, deixa eu tentar ir pra onde eu quero ir, de repente um personagem que não seja dentro dessa caixinha de ser a bonita da história, a mocinha ou a vilã que é a bonita da escola, com alguma coisa assim, quero fazer uma pessoa que tenha, sei lá, alguma outra questão, né? Sem ser a bonitinha. Sem ser bonitinha. Então eu comecei a tentar buscar e tinha uma dificuldade nisso, porque aí eu teria que, de fato, fazer uma carreira mais autônoma, né, do que estar contratada como funcionária. E aí eu comecei a parar para pensar, começou a embolar um pouco as coisas, aí comecei a ter esses sintomas quando eu fiquei sem roteiro, né, para viver. E aí quando eu fui diagnosticada com depressão, eu falei, quer saber, aliás, foi antes de eu ser diagnosticada, eu tava achando tudo tão estranho que eu falei, eu vou sair daqui, de onde me conhecem, para ver se é realmente, se as pessoas, se a fama tá nesse lugar de me oprimir dessa forma, ou se sou eu. E aí fui para Paris, porque eu tinha uma passagem para Paris que ia vencer de uma festa que ia ter lá, que me convidaram, me mandaram a passagem, eu não pude ir na festa, fiquei com a passagem, ela ia vencer dali um mês, eu falei, então vou usar essa passagem e vou para Paris, para ver se lá eu me sinto melhor. E não rolou. Fiquei 3 meses lá. Você chegou a trabalhar como garçonete? E aí teve um período, acho que foi 1 semana, 2 semanas, mas era muito estranho o ambiente. Não rolou. Não rolou. Mas eu fiquei muito feliz que eu trabalhei como garçonete, achei muito legal. Muito bom. Muito bom. Quantas garçonetes lá, sei lá, nos Estados Unidos, em Paris, um dia eu vou ser atriz, um dia eu vou ser atriz. Não e ela, atriz, eu não fiz, eu preciso... eu preciso ir lá atrás um pouco. É muito louco, né, como a vida de cada um. E aí você foi se dar uma história também, você foi se dar um roteiro. De repente, lá em Paris, eu tenho uma história que eu tô me dando, né, que não vem um roteiro pronto. Vamos ver qual que é essa minha história. Mas aí você percebeu que tava mesmo emburacada, você já tava tomando remédio? Não. Aí você voltou. Aí eu, tanto é que teve uma noite, assim, eu tinha uma amiga que estava no Egito, não, na Índia, ela trabalhava numa empresa de uvas e tal, e ela estava lá meio que sozinha, assim, também, e aí a gente deixou o nosso Skype no computador ligado durante a noite. Pra uma fazer companhia pra outra. Porque a gente estava meio com medo, quer dizer, eu estava com medo, né, eu não sabia o que ia acontecer comigo, eu estava muito... sei lá, muito pessimista com a vida, sabe? Eu olhava pela janela e falava, gente, pra onde essas pessoas vão todos os dias? O que elas estão fazendo? O que motiva elas a sair da cama, sabe? Umas coisas assim. Tava muito tentando entender a vida. O porquê que estamos aqui nesse mundo? O que faz? Qual que é a função de cada um nesse mundo? Por que a gente convive? Né? Eu tava ali, nesse questionamento, e eu tinha esse Skype com ela. E aí, falando com a minha mãe um dia, minha mãe falou, não, realmente, melhor você voltar. Aí eu voltei já direto com uma psiquiatra que a Globo indicou
para ver o que estava acontecendo. E aí eu fui diagnosticada com depressão já aguda, sei lá o que era, avançada. Aí eu quis ficar reclusa por um mês, assim, tentando melhorar, mas eu ainda tinha umas entregas de trabalho para fazer, presença e tudo mais. Então, assim, nem nesse momento eu consegui, de fato, ter um momento comigo. Qual